todos quantos estão comigo neste momento, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Farei menção a um versículo da Palavra de Deus, escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Nós estamos enfrentando um momento difícil. Toda a nação brasileira passa por uma crise de saúde, um momento em que decisões drásticas estão sendo tomadas. E embora o Estado brasileiro seja um Estado laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, pois o Brasil é um país onde existe total liberdade de culto, o que é garantido, inclusive, pela Constituição Federal que organizou, formou, fundou essa nação. Mas um dos parâmetros principais da vivência do crente neste mundo, neste país, nesta situação, é a de que é melhor obedecer do que sacrificar. O Estado, repito, é laico. Ele não pode interferir em cultos religiosos, estabelecendo práticas, costumes, mas neste momento ele está intervindo, impedindo que os cultos sejam realizados. Razões estão sendo colocadas com as quais nós concordamos no sentido de que as regras estabelecidas devem ser plenamente obedecidas. Regras que estabelecem o impedimento de agrupamento, uso de máscara e higiene. Regras estas que nós estamos cumprindo, mas, de qualquer maneira, decretos estaduais e municipais estão determinando que as reuniões não aconteçam, embora permitam que as igrejas permaneçam abertas. E nós sabemos que o fato da igreja estar aberta não significa que Deus esteja sendo adorado, porque a adoração a Deus significa, é evidente e consequente da reunião do povo em uma igreja de portas abertas. Mas nós nos dispusemos, em função do parâmetro estabelecido e por nós lembrado de que é melhor obedecer do que sacrificar, de suspendermos os cultos enquanto durar o decreto estabelecido pelo governo e, no momento oportuno, voltaremos a realizar os cultos. Isto não significa que estão nos impedindo de continuarmos a adorar o nosso Deus. Isto é impossível, porque se fisicamente não podemos estar na igreja realizando cultos, espiritualmente continuaremos na presença de Deus, continuaremos participando da igreja a qual pertencemos, continuaremos adorando a Deus, continuaremos realizando cultos de louvor, adoração, oração no Espírito e em família. Então eu conclamo a cada um dos irmãos, continue orando, continue adorando a Deus, não vos preocupeis com o momento presente. Na palavra que eu li, o profeta determina que cheguemo-nos juntos a juízo. O juízo
pertence a Deus. O poder a Ele pertence. Eu faço menção de um dos principais momentos da história ocidental, quando um homem de muito poder, representando o imperador romano, dirigindo a política na cidade de Jerusalém, em Israel. Ele, conversando com Jesus Cristo, pessoalmente, presencialmente, ouviu de Jesus as seguintes palavras: nenhum poder teríeis se do céu não te fosse dado. E eu repito neste momento, o poder pertence a Deus. Governador nenhum prefeito teria poder se não lhe fosse dado, se não lhe fosse permitido pelo Deus a quem servimos, Deus único e verdadeiro. Mas esse Deus ordena também que, em razão do poder partir dele, da sua presença, para o homem que comanda a política na terra, em um país como o nosso, nós, crentes, nós que nele cremos, devemos obedecer, porque o poder é dele. Ele poderia impedir, ele tem poder para tal, mas se ele permite, ele trará no momento oportuno o juízo. E cabe-nos submetermos-nos ao juízo de Deus e obedecermos aquilo que a lei humana nos determina. Cumpramos o que está sendo exigido de nós. Não realizaremos cultos, mas as igrejas permanecerão abertas. Cada crente que tiver um problema, uma necessidade de ouvir uma palavra de consolo, de orientação, encontrará na igreja de portas abertas este socorro através da presença de um pastor que os atenderá. E eu conclamo também aos queridos irmãos, membros da igreja, simpatizantes da igreja, congregados conosco, que não vos esqueçais das grandes responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros. A maior de todas elas, continuar adorando a Deus. Mas a igreja, como organização não governamental sem fins lucrativos, ela existe e tem seus compromissos materiais. O governo impede que nos reunamos, mas ele não nos exime de continuarmos cumprindo com os nossos compromissos financeiros, impostos, aluguéis, espórtulas e tantas outras despesas que nos cabem cumprir e pagar, fazer jus àquilo que conclamamos, que pregamos de comportamento coerente diante de tudo o que nos cerca neste mundo no qual nós estamos. Então eu conclamo os irmãos a que busquem um templo, busquem uma das nossas igrejas, um dos pastores que estarão ali representando o ministério, para que possam nos auxiliar, possam compartilhar conosco do cumprimento das responsabilidades que nos cabem. Entregue o teu dízimo, a tua oferta e cumpra as regras que nos são determinadas pelas autoridades legais. Continuemos sem aglomerações, sem agrupamentos, usando as máscaras, higienização com álcool gel, com a higiene corporal, enfim, obedecendo todas as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde, que, melhor do que nós, compreendem o alcance desta enfermidade que, infelizmente, nos alcançou. Não sabemos
o que será do amanhã relacionado a este vírus. Mas o que sabemos é que a ciência, que a própria Bíblia diz que tem se multiplicado, ela alcançará, através das pesquisas dos homens credenciados para tal, enfim, este vírus será combatido e vencido. E a nossa nação, a nossa igreja, o nosso povo voltará a ter dias de paz, saúde e conforto moral, espiritual e legal. Oremos pelas nossas autoridades. Oremos por aqueles que têm a responsabilidade de buscar a solução deste problema tão grave, tão sério, mas que Deus iluminará o entendimento de cada um e chegaremos a um bom termo. O juízo a que o profeta se refere é igual a vitória. Nós estamos em busca da vitória e esta vitória nós a alcançaremos porque cremos no Senhor Todo-Poderoso, de quem parte todo o poder e toda decisão, iluminando o entendimento de cada um para que compreendam que antes e acima de tudo é necessário que se lembrem que existe um Deus de quem emana todo o poder sobre todos. Que Deus os abençoe a cada um, a todos nós, e que as autoridades se compenetrem da necessidade de realmente cumprir-se as determinações da ciência em relação a este mal acometido sobre nós. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.